turma, vamos fazer uma revisão da assistência de enfermagem nos casos de ferimentos. Nós aprendemos que existem dois tipos de ferimento. O ferimento fechado, que é aquele que não rompe a pele. Pode ser que tenha lesado veias, artérias, mas não exterioriza, certo? E o ferimento aberto, que é aquele que rompe a pele, né? É aberto por quê? Porque expõe o nosso corpo, abre, né? Dentro desses ferimentos, no fechado, nós temos dois tipos, o hematoma e a equimose. Geralmente, eles vêm por um tipo de lesão que a gente chama de contusão, né? É um impacto, é uma lesão por um objeto que vai danificar os tecidos internos, mas por se tratar de um ferimento fechado, não rompe a pele. Então, como eu falei, existem dois tipos de ferimento fechado, hematoma e equimose. A equimose é a mancha roxeada na pele, só tem a mancha, ok? O que é essa mancha? Extravasou sangue de uma artéria ou de uma veia, ela permanece dentro do nosso corpo, mas ela está fora da veia, então ela fica ali no tecido subcutâneo e aí isso mostra para nós essa mancha. E é por isso que essa mancha some, porque com o tempo ela é absorvida. No caso do hematoma, como nós vemos aqui ao redor do olho dessa pessoa, é um hematoma, tem a mancha roxa, ou seja, extravasou sangue, está no tecido subcutâneo, mas além da mancha roxa, tem o edema, está inchado. Nos ferimentos abertos, nós temos diversos tipos. A gente tem o ferimento aberto do tipo incisivo ou cortante. É um ferimento que tem uma cicatrização mais favorecida porque o corte foi feito com alguma coisa que é afiada. Uma cirurgia, por exemplo, provoca uma ferida incisiva, né? Porque é uma incisão cirúrgica, foi cortado com um bisturi. Mas também pode ser uma faca, um estilete, certo? Existem as feridas que são abertas, mas que são cortocontusas. São feridas que romperam a pele, rasgaram a pele, mas o objeto que fez com que aquela pele se rompesse não é afiado, ele não é próprio para rasgar, ele não é uma faca. Então vamos pensar que a pessoa levou uma pedrada. A pedra não é própria para cortar, mas a pancada da pedra fez com que rompesse a pele. O que isso implica de diferente? Implica que essa ferida tem bordas muito irregulares, né? Ela não é retinha e aí na hora da cicatrização é um pouco mais complexo. Então, a gente chama de ferida cortocontusa. Existem as feridas penetrantes. O nome é fácil de entender, é quando o objeto penetra o organismo, como a gente vê nessa foto, tá? Geralmente é um objeto pontiagudo, às vezes fino, e aí a lesão é não só na pele, como nos tecidos e órgãos que esse objeto conseguia atingir. As escoriações ou abrasões são o famoso ralado, né? Quando a pele se rompe, sim, mas ela não abre como um todo, ela escoriou, ela ralou, né? Ela é um ferimento que não é tão grave, não expõe tanto, mas como a gente falou muito em aula, o grande risco dela é a infecção. Então, em qualquer ferida, mesmo que seja uma simples escoriação, nunca esquecer do cuidado redobrado com a higiene, lavar muito essa ferida. Nós temos a ferida do tipo avulsão ou amputação, que é quando uma parte do corpo é retirada, né? Sai.
se desfaz da outra parte. A gente lembra que nós vamos envolver a parte que saiu num tecido mais limpo possível e levar ao pronto-socorro, porque pode haver a possibilidade de recolocação ou não. Pode ou não, então a gente sempre leva, ok? Laceração é um tipo de ferida também aberta, ela também rompe a pele, mas o que provocou foi uma pressão, certo? Como se fosse um pisão ou um objeto extremamente pesado que cai em cima do pé, por exemplo, ou atropela, o carro passa por cima do pé, por exemplo, e corta. Esse corte é um tipo de laceração. As bordas são muito irregulares, tá? Tem um pouco mais de complicação no processo de cicatrização. Limpeza é extremamente fundamental. Evisceração é um pouco mais grave, é quando as vísceras abdominais elas são exteriorizadas, ok? Ou por um ferimento, como uma facada, por exemplo, ou um pós-operatório que se rompeu, né? Uma incisão cirúrgica que abre e aí as vísceras são externadas. Quanto aos cuidados com os ferimentos abertos, o que nós comentamos? Primeiro, o controle básico, né? Ver se a pessoa está respirando, se o coração está batendo. Primeiro, essas questões mais fundamentais. Tudo isto resolvido, vamos passar para o ferimento propriamente dito. A gente expõe o ferimento, a gente tira a roupa do paciente, a gente controla sangramento, como nós vimos também na aula de hemorragia. Não adianta ficar lavando ferida se está sangrando, né? Vamos parar esse sangramento primeiro. Então, feito essas 3 primeiras questões básicas, da ferida em si, nós vamos fazer a limpeza. Lembra disso, gente, eu posso ter a melhor pomada do mundo, caríssima importada. Se eu aplicar ela em cima de uma lesão suja, contaminada, ela não vai ter efeito. Eu preciso que a ferida esteja limpa. Então, no ambiente hospitalar, a gente faz essa limpeza com soro fisiológico em temperatura ambiente, geralmente um sabão com degermante, geralmente clorexidina aquosa, tá? No ambiente doméstico, a gente pode sim lavar com água e sabão, mas sempre, gente, lembrar de estar com a mão limpa. No ambiente hospitalar, nós vamos estar de luva e usando pinças para manipular a gaze que toca a ferida. No ambiente doméstico, nós não vamos ter a luva, então a gente tem que lavar muito a mão para fazer a limpeza. A gente vai utilizar gaze estéreo e lembrar que a gaze encosta uma única vez na lesão. A gente não encosta a mesma parte da gaze em outras partes da lesão, certo? A gente vai virando de forma que encoste uma única vez, despreza a gaze e pega outra. A gente vai fechar essa ferida depois de que foi bem lavada, certo? A gente pode aplicar a cobertura de acordo com a indicação médica, às vezes uma pomada com bactericida, às vezes uma pomada com agente cicatricial, né? E aí vai depender um pouco do tecido que está exposto. Então, aplica essa cobertura e fecha com gás estéreo, micropor. Identifica para ver o dia que foi trocado essa curativo. A gente vai tentar manter a vítima de ferimento o mais quieta possível, porque os movimentos podem aumentar o sangramento. Vamos dar as orientações, explicar tudo o que está fazendo, ok? A gente vai tomar outros cuidados, né? Se ela está perdendo sangue, se ela precisa de oxigênio, eleva os membros inferiores, ok? Jamais colocar produtos como café, pasta de dente, açúcar em lesões. No caso de objetos encravados, lembrando daquela pessoa que levou uma facada, a gente não remove, isso deve ser removido em centro cirúrgico, porque se ele estiver tampando uma artéria, na hora que a gente puxa o objeto, a pessoa vai sangrar muito e às vezes não dá tempo de segurar e conter essa hemorragia. Então, objetos encravados devem ser retirados no ambiente cirúrgico.
No caso de evisceração, a gente protege essa víscera com pano estéreo, né? E se não for possível o pano estéreo, mais limpo possível e úmido. Não devemos tentar recolocar, isso também é em centro cirúrgico, ok? Aqui no número 12 eu já havia falado para vocês que na limpeza do ferimento a gase só toca uma vez a lesão e a limpeza deve ser feita sempre em sentido único. Ok? Lembrem-se que o principal em um ferimento é a limpeza sendo bem feita. Usar máscara para fazer qualquer tipo de curativo, porque a nossa respiração, a nossa fala pode levar micro-organismos para aquela lesão, ok?